Pessoal, uma dúvida que muita gente pode ter é o seguinte: empresa pública e sociedade de economia mista têm o dever de licitar? E eu vou falar para vocês que sim, elas têm o dever de licitar, mas para a gente entender essas regras, eu vou trazer um pouquinho de. Eu vou trazer dois dispositivos constitucionais que basicamente confirmam isso para a gente. O que a gente está tratando aqui é o artigo 22 da Constituição Federal. A Constituição Federal ela pega e fala para a gente assim: ó, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e de contratação, em todas as modalidades para as administrações diretas, autárquicas e fundacionais de todos os entes, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e, olha o comando que vem na sequência, para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. O artigo 173, parágrafo 1º, por sua vez, pega e fala para a gente o seguinte: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e das suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção, de comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre licitação e contratação de obras, serviços e compras, alienações, observados os princípios da administração pública, tá? Só dando mais uma outra esclarecida, eu já comentei com vocês que, em tese, esse dispositivo da Constituição era só para exploradores de atividade econômica, mas na prática, quando eles elaboraram a lei das estatais, a 13.303, eles colocaram todo mundo no mesmo balaio, tanto a que explora atividade econômica quanto a que presta serviço público. Então nós temos um regime de licitação próprio para elas. Para reforçar de vez esse assunto, ainda veio a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, e expressamente excluiu as empresas públicas, sociedades de economia mista do seu âmbito de aplicação. Então, na prática, nós temos uma lei própria para as licitações das empresas estatais. Então, elas têm o dever de licitar, mas elas têm a sua própria lei de licitações e contratações, que nós vamos falar já já sobre isso, tá? Então, vamos começar aqui. Novamente, voltamos para empresa pública e sociedade de economia mista. E agora o assunto é aquele assunto bem bacana, né? Que todo mundo adora estudar e que cai, entre aspas, muito pouco em questão de concurso público, que é a parte de licitação. Nós não vamos estudar o regime de licitação das empresas estatais nessa nossa aula de hoje, tá? Essa nossa aula de hoje aqui é focada no aspecto genérico das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Para estudar regime de licitação das empresas estatais, nós teríamos que ter uma ou mais aulas só para isso, para estudar licitações e contratos, e não é o foco dessa nossa aula aqui, tá? Mas vamos lá. Primeiro, vimos que a Constituição Federal passa a exigir, então, para a gente, para as empresas estatais, um regime próprio, um regime especial de licitações públicas, tá? Diferente do regime da administração direta, autárquica e fundacional. Esse regime, ele consta na Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista, tá? E aí eu pergunto para vocês o seguinte: e a Lei Geral de Licitações e Contratações? A Lei 14.133 de 2021. A Lei 14.133 de 2021, em regra, não se aplica às empresas estatais. Vai ficar redundante, mas eu vou colocar assim mesmo para não causar confusão também para vocês, tá? Então, em regra, não se aplica, exceto no que se refere às tais das disposições penais e também alguns outros assuntos, tá? Quais seriam os outros assuntos aqui? O pregão, e também teria aqui uma parte sobre critério de desempate. Isso aqui é só uma informação genérica, eu não quero, até porque se você não sabe nada de licitação ainda, você vai dar uma viajada em algumas partes dessa aula aqui. Então, por isso que eu não quero entrar em muitos detalhes. Só quero dizer para vocês o seguinte: nós temos duas grandes leis de licitações, a 13.303 e a 14.133. A 14.133 é administração direta, autárquica e fundacional,
13.303 empresas estatais. Alguns trechos da 14.133 podem ser aplicados em empresas estatais. No caso das disposições penais, existe um comando expresso da lei 14.133 dizendo, a disposição penal também aplica às empresas estatais. E no caso do pregão, é a lei 13.303 que fala, o pregão será regido pela lei 10.520. Como a 10.520 é a antiga lei, está sendo revogada, vai entrar a nova lei, que é a lei 14.133. Tá? Então, teria mais algumas coisas aqui, mas aqui de forma resumida a gente já consegue tratar isso. Em aula de licitações públicas, nós detalhamos esse assunto de forma um pouquinho melhor. Tá? Vou avançar mais um pouco aqui com essa nossa aula de hoje. E a outra parte que eu vou trazer para vocês é o seguinte. Deixa eu puxar isso para cá. Colocar aqui. E outro trecho que eu quero trazer para vocês é o nosso trecho número 2. Tá? O trecho número 2 que eu vou trazer aqui para vocês é o seguinte. Essas empresas, elas têm de fato o dever de licitar? Que muitos alunos pegam e chegam ao seguinte, professor, mas eu ouvi dizer que empresa estatal não precisa licitar. Pessoal, a regra é que ela precisa licitar sim. Elas se submetem ao dever de realizar licitações públicas. Só que assim como acontece com a administração direta, autárquica e fundacional, existem exceções na própria legislação. Então existe exceção para todo mundo. Nós temos um grupo de situações que nós vamos chamar de licitação dispensada. Tá? O termo licitação dispensada aqui é um termo diferente do que nós utilizamos lá na Lei 14.133. Então lá na Lei 14.133 é outra história. Licitação dispensada na Lei das Estatais é essa a regra do artigo 28, parágrafo 3º. O artigo 28, parágrafo 3º fala o seguinte, as empresas públicas e sociedades de economia mista são dispensadas da observância do disposto deste capítulo nas seguintes situações. Comercialização, prestação ou execução de forma direta pelas empresas mencionadas no caput de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados aos seus respectivos objetos sociais. Ou seja, você tem a dispensa das regras sobre licitações e contratações da lei das estatais quando você está tratando da atividade finalística da empresa estatal. Então pensa comigo na seguinte situação. O Banco do Brasil tem como atividade finalística, atividade que consta no seu objeto social, a exploração do serviço bancário. Aí você chega lá no Banco do Brasil e quer obter um financiamento para comprar uma casa. Aí o Banco do Brasil pega e olha para você o seguinte, olha, a gente até quer te conceder esse financiamento, mas a gente é uma sociedade de economia mista, então para você poder obter o financiamento, você vai ter que participar de um processo de licitação. A gente vai soltar o edital, vai acontecer isso e tal. Daqui a uns 3 meses, mais ou menos, sai o resultado e aí a gente vê se você pode ter esse financiamento. Você vai olhar para o Banco do Brasil e vai falar assim, como é que é? Licitação? Eu estou fora desse negócio. Vou aqui no banco privado do lado e vou pegar meu financiamento lá. Consegue perceber que não faz sentido você promover uma licitação pública para atividade finalística da entidade? Mesma coisa na Petrobras. Você vai lá um posto, vai comprar combustível da Petrobras. O posto vai ter que participar de uma licitação? Não, não tem. Por quê? Porque é atividade finalística ligada diretamente ao objeto social da entidade. Então, nesse caso, você está dispensado de observar as regras sobre licitações da lei das estatais. O outro caso, nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculadas a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificar a inviabilidade do procedimento competitivo. Como assim, oportunidade de negócio? Imagina mais ou menos a seguinte situação. Deixa eu só colocar aqui e puxa para cá. Oportunidades de negócio. Imagina a seguinte situação, tá? A Petrobras está lá fazendo a exploração, a utilização de plataformas, e aí de repente surge uma oportunidade de ela se associar a um outro grupo que trabalha com petróleo e que eles estão desenvolvendo novas tecnologias
para as plataformas continentais. E, cara, você quer abraçar essa oportunidade, porque no mercado tem muitas dessas parcerias. Você se une a uma empresa aqui, a outra ali e tal, e surge essa oportunidade de negócio. Não é uma questão de licitação, é uma questão de negócio. Aí, nesse caso, você também não vai fazer licitação pública. Então, genericamente falando, quando você está atuando da atividade finalística ou de oportunidade de negócio, você afasta as regras de licitação. E isso, na lei das estatais, nós chamamos de licitação dispensada. Volto a dizer, esse conceito não tem nada a ver com o conceito de licitação dispensada da outra lei de licitações, mas não convém a gente explicar em detalhes agora. Nós temos também as hipóteses em que a licitação é inexigível. O que é licitação inexigível? Licitação inexigível acontece quando há inviabilidade de competição. Aqui, o conceito é o mesmo que você adota dentro da outra lei de licitações. Inexigibilidade é quando você não tem como fazer um processo competitivo. Tá? Quando você estudar licitações em detalhes, isso vai ficar mais claro, não precisa se preocupar nesse momento. E por fim, nós temos as hipóteses de licitação dispensável. Licitação dispensável é quando a própria lei de licitações dispensa a obrigatoriedade ou afasta a obrigatoriedade de licitar em algumas hipóteses, tá? Se você está viajando nesses conceitos, porque talvez você nunca estudou licitação pública, fica tranquilo, só guarda essas expressões, avança que em outra oportunidade isso vai ficar mais claro para você, tá? Agora, se a gente fosse explicar tudo isso aqui, nós teríamos que demorar demais nesse assunto. Isso aí ia prejudicar a didática da nossa aula e a sua compreensão. Perfeito, falamos de licitações e contratações, vamos resolver uma questão. Embora sejam entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, as empresas públicas, como regra geral, estão obrigadas a licitar antes de celebrar contratos destinados à prestação de serviço com terceiros. Correto. Pessoal, então, toma cuidado, porque um monte de gente vai lá e fala, a empresa estatal não tem que licitar. Não, ela tem que licitar. Você afasta a licitação na atividade finalística dela. Ela não tem que licitar porque não segue a 14133. Ela tem que licitar, só que segue uma outra lei, que é a Lei 13.303, tá? Então, por isso que essa questão está devidamente correta. E aí eu volto a dizer para vocês, não é nosso objetivo estudar os detalhes do regime de licitação, que isso seria um assunto de uma aula específica e não nessa nossa aula mais geral, tá bom? Grande abraço e até a próxima!